Oi, gente! Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série sobre oração. Você sabia que existe um jeito certo de orar? O Senhor recebe todas as nossas orações, mas existem alguns tipos de orações que são mais eficazes do que outras. Fica aqui comigo e vamos refletir sobre isso. E eu já te peço, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser avisado todas as vezes que eu postar vídeos por aqui. A oração não deve ser feita de qualquer maneira. Tanto que lá em Lucas 11, os discípulos fazem um pedido a Jesus e eles falam: Jesus, nos ensina a orar? Em Tiago 4, do 2 ao 3, diz o seguinte: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Aqui, Tiago diz o seguinte à igreja: olha, vocês desejam muitas coisas, e muitas dessas coisas que vocês desejam, vocês não têm, porque vocês não pedem a Deus. E quando vocês pedem a Deus, vocês pedem da maneira errada. Qual que era a maneira errada que ele estava dizendo? Ele estava falando sobre pessoas que viam a oração como um meio de pedir a Deus que Deus fizesse a vontade delas para suprir todos os seus desejos que eram egoístas. E o que isso significa? Uma oração que é egoísta é uma oração que a gente está buscando que o Senhor nos leve a um lugar onde nós seremos exaltados. Mas Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso. No início da oração do Pai Nosso diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. O objetivo da oração não deve ser a gente buscar a nossa própria glória, os nossos próprios desejos, os nossos sonhos, mas o objetivo da oração é a gente buscar a glória de Deus, santificar o nome de Deus, buscar a revelação de que Deus é santo e soberano sobre todas as coisas. Nesse vídeo, eu quero te ensinar a como orar dessa forma de maneira prática. Então, para isso, eu vou dar 2 exemplos de tipos de oração. O primeiro exemplo é a oração reativa. Esse é o tipo de oração que nós geralmente estamos acostumados a fazer. É uma oração que ela é focada na nossa vida, nos nossos sonhos, no nosso desejo, no nosso cotidiano. E ela é sempre uma oração de reação. Por exemplo, às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida. E quando a gente está passando por essa situação, a gente olha para o nosso problema e o que a gente faz? A gente vai orar e a gente expõe diante de Deus o nosso coração sobre aquele problema. Então, o meu problema, a minha situação difícil me levou a um lugar de oração. Outro exemplo, questões de sonhos. Muitos de nós temos sonhos, metas, projetos e muitas vezes esses sonhos nos motivam a orar e a gente leva a Deus esses sonhos e projetos a Ele em oração. Outro exemplo são quando coisas boas acontecem na nossa vida. Uma promoção do emprego, por exemplo. Quando a gente recebe essa promoção, a primeira coisa que a gente vai fazer é orar e agradecer ao Senhor. Você percebe que em todos esses momentos a nossa oração foi provocada por algum outro acontecimento? Então, algo aconteceu e isso me motivou a orar. O problema é que quando nada acontece, a gente se esquece de orar. Quem ora sempre dessa forma também tem o costume de expor o coração diante de Deus. Então é uma pessoa que sempre ora, colocando diante de Deus os seus sentimentos, os seus desejos, os seus anseios. Você identifica isso na sua vida? Você tem orado dessa forma? Se sim, existem pontos positivos. E o primeiro ponto é que você tem orado. Glória a Deus, isso é maravilhoso. O segundo ponto é que você tem exposto o seu coração diante de Deus, que é o seu Pai. E isso também é maravilhoso. Nós precisamos sim expor o nosso coração diante do Senhor com sinceridade. Entretanto, existem alguns pontos que, se você acrescentar à sua oração, com certeza ela vai ser mais eficaz. E então você vai passar a orar de acordo com a vontade de Deus, e esse é o segundo tipo de oração, a oração de acordo com a vontade de Deus.
Em 1 João 5, do 14 ao 15, diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aqui, a palavra não diz que Deus faz tudo aquilo que nós pedimos em oração, mas ela diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração e que é de acordo com a vontade de Deus, ou seja, quando a nossa oração ela vem de encontro com a vontade de Deus, então tudo aquilo que nós oramos, nós receberemos. E esse é o segredo da oração. Nós precisamos buscar compreender o que está no coração de Deus e declarar isso nas nossas orações. E como nós fazemos isso? Primeiro, perguntando ao Senhor. Então, nas nossas orações, nós podemos acrescentar uma pergunta a Deus. Por exemplo, Senhor, eu estou passando por tal situação difícil. O que o Senhor pensa sobre essa situação? E aí eu preciso parar e ouvir de Deus. E quando eu escuto de Deus, eu declaro isso na minha vida. Muitas vezes a gente não vai receber um anjo do Senhor enviando a resposta, mas a gente precisa se lembrar da Bíblia, a palavra de Deus, porque na palavra de Deus o Senhor já declara a vontade dele. Outro ponto importante, lembra daquelas orações reativas que eu comentei com vocês antes? Nós não podemos parar com elas, porque a Bíblia fala que nós precisamos orar sem cessar. Então, se as circunstâncias da nossa vida estão nos conduzindo a um lugar de oração, isso é excelente. Mas, depois que nós expomos o nosso coração a Deus em oração, nós precisamos ter um momento de declarar a palavra e a vontade de Deus. Por exemplo, se eu estou vivendo uma situação difícil, essa situação difícil me leva à oração. Então eu vou expor meu coração, a minha tristeza, a minha angústia diante de Deus. E depois disso, eu vou declarar a vontade de Deus na minha vida. Então eu vou falar, Senhor, meu coração está profundamente triste, mas a tua palavra diz que o teu Espírito, ele é o grande consolador. Então venha com o teu consolo no meu coração nesse momento. Em outra situação, em relação aos seus sonhos, exponha os seus sonhos, exponha os seus planos ao Senhor, mas depois declare a palavra. Pai, essa é a minha vontade. Qual é a sua vontade? Realiza, sobretudo, a tua vontade na minha vida. Que esse é o estilo de oração que Jesus orou sobre a vida dele. Em relação às suas realizações, às suas conquistas, alegre-se, deposite sobre o Senhor a tua alegria, mas lembre-se que toda a honra e toda a glória é dele. Reconheça que se você conquistou isso, foi com a graça e com o favor de Deus sobre a sua vida. E quando nós começamos a declarar a palavra de Deus nas nossas orações, certamente nós começamos a perceber que as nossas orações, elas estão sendo eficazes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço, por favor, comenta aqui embaixo aquilo que o Senhor falou ao teu coração. Se inscreve no canal. Eu já coloquei outro vídeo sobre oração, eu vou deixar o link aqui embaixo. Assiste lá e eu oro para que Deus edifique a sua vida. Até mais!